Mais um grande anime estreando nessa temporada e vamos conhecer o ex-assassino que decidiu largar tudo depois que se apaixonou e virou um pai de família. Sakamoto Days é um aclamado mangá de máfia e organizações criminosas que faz bastante sucesso não só de público, mas também de vendas. Bora começar o review e a análise desse primeiro episódio. O primeiro episódio começa com uma bela cena de ação apresentando Sakamoto Taro contra vários outros homens. Ele entra caminhando calmamente e começa a finalizar todos eles, e ao mesmo tempo se defendendo de todos os tiros com muita agilidade e precisão. Um detalhe interessante dessa cena é a música de fundo, que me lembra muito Boku no Hero Academia, já estabelecendo muito bem o tom. Sakamoto é um assassino, mas é um herói. Pesquisando o nome da equipe técnica desse episódio, eu achei o nome de Yuki Hayashi, que já trabalhou como músico em Boku no Hero Academia e Haikyuu, então pode estar aí a explicação. Sakamoto era temido por todos os bandidos e admirado por todos os assassinos, especialmente por um garoto loiro de moletom azul ao fundo. Eu fui conferir na tradução oficial do mangá e não usava a palavra bandido, e sim vilões, ou seja, existem os assassinos bons e os maus. Na cena seguinte mostra que o amor tirou o Sakamoto dessa vida bandida. Ele conheceu sua esposa, que trabalhava de caixa em um supermercado. E ele se apaixonou instantaneamente, uma cena até muito engraçada. Os dois se casaram, Sakamoto se aposentou e tiveram uma linda filha, que é a cara da sua esposa. E finaliza mostrando um Sakamoto pai de família e acima do seu peso, com uma camiseta escrita Slim, que traduzido significa magro, fazendo uma pequena piadinha ali. Após a introdução sobre quem é Sakamoto Taro, o anime volta ao tempo presente e vemos que aquele jovem de moletom azul estava procurando Sakamoto, e ele o achou trabalhando no seu pequeno comércio de bairro. Dentro do comércio tem uma criança fazendo tiro ao alvo na porta de vidro com um arco e flecha de brinquedo, e Sakamoto e sua família estão vendo o garoto brincar. Detalhe que, diferente do que vimos na introdução, no presente temos um Sakamoto com um avental, chinelo e um bigodinho bastante destacado, bem um visual casual de pai de família. E quando o garoto vai juntar sua flecha de brinquedo no chão, ele derruba tinta de caligrafia na roupa branca de um homem que entrou na loja para fazer uma compra. O homem se irrita e ameaça dar um soco no gurizinho, mas surpreendentemente Sakamoto intervém e fura o pescoço dele com uma caneta. O que na verdade ele apenas pensou em fazer isso e apenas segurou bem forte o braço do homem, que sai todo bravo com aquela situação toda. O jovem de moletom azul de antes já estava dentro da loja e se apresenta como Shin, o telepata, e ele diz que viu na mente de Sakamoto que ele queria sim matar o homem. A cena muda rapidamente para um novo pensamento de Sakamoto querendo matar Shin, que logo se apavora e diz para ele parar com esse pensamento aí de querer matar todas as pessoas. E ele complementa dizendo que antigamente ele trabalhava com Sakamoto. Shin e Sakamoto sentam para conversar e Shin tenta convencer ele a voltar para essa vida de assassinato, dizendo que ele era chamado do assassino lendário. E não entende o porquê que ele abandonou tudo isso. Nesse momento, Shin vai tentar acender o cigarro e Sakamoto rapidamente corta o cigarro ao meio com um estilete, apontando para ele a placa de que é proibido fumar, e aos poucos mostrando um pouco mais das habilidades de assassino do Sakamoto. Uma pessoa para de bicicleta e pede um favor para Sakamoto, e Shin acha que é um favor para assassinar alguém, quando na verdade o favor era para apenas cortar uma árvore, que os galhos cresceram muito. Logo em seguida, ele vai dar de comer para a filha de uma conhecida dele, que não queria comer vegetais. E a outra ajuda é simplesmente que as crianças estão chorando por causa de uma bola e Sakamoto rasga a bola em dois pedaços e simplesmente cria duas bolas novas. Ou seja, ele ajuda as pessoas da cidade com suas habilidades quase sobre-humanas, fazendo um papel de um bom vizinho. Shin acaba reclamando que tudo isso que Sakamoto está fazendo é ridículo e vai embora, mas dentro do carro ele fica muito feliz de ver novamente o seu antigo chefe e percebe que, apesar de sua aparência ter mudado, a sua aura continua ainda a mesma e gostaria de continuar trabalhando para ele. Mas logo em seguida ele recebe uma ligação do seu atual chefe, perguntando se ele matou ou não Sakamoto, o que nos revela o verdadeiro objetivo de Shin ter ido atrás do seu antigo chefe. Mas Shin tenta negociar, dizendo que não precisaria mais matar Sakamoto, mas o seu atual chefe xinga ele, explicando que essa é a punição para quem abandona a gangue. Se ele não fizer, alguém vai fazer no lugar dele, deixando assim o Shin sem muitas opções. À noite em casa, Shin fica pensativo com tudo o que aconteceu e começa a lembrar do seu passado com Sakamoto e em suas missões. E Shin decide
que é melhor Sakamoto morrer por suas mãos e não pelas mãos de outra pessoa. E o interessante dessa cena é que tem toda uma vibe de filme no ar, ele todo solitário no quarto pensativo, com uma música ambiente tocando de fundo. Só faltou ser preto e branco e o ventilador no teto girando bem devagarinho. E com a decisão tomada, Shin aparece novamente na frente da loja para cumprir o seu objetivo. Quando Shin entra na loja, temos o mesmo Sakamoto, pai de família, trabalhador, muito calmo lendo o seu jornal impresso do dia. Shin fala que vai embora da cidade e logo dispara o primeiro tiro. E Sakamoto, que estava com uma bala doce na boca, joga ela em direção à bala, que desvia o tiro, e isso impressiona totalmente o Shin. Sakamoto joga um palito de comida em direção a Shin, o que desvia sua atenção e ele simplesmente some de sua visão. Curiosamente, Shin não consegue ler a mente de Sakamoto e não consegue localizá-lo dentro da pequena loja. Sakamoto joga um chocolate na parede para chamar a atenção novamente de Shin, enquanto prepara uma arma mortal com um elástico e uma bala doce. E quando eu digo que é mortal mesmo, porque a força que a bala doce vai é igual um tiro de uma arma. Shin corre para o final do corredor e quando vai dar um tiro em Sakamoto, ele recebe um saco de bolinho na cabeça e novamente tirando sua atenção. Quando Shin se prepara para recuperar e melhorar a postura, Sakamoto pula atrás dele e faz um giro com o pé e mete um chute incrivelmente forte na cara dele, jogando Shin contra as prateleiras da loja. E enquanto Shin vai desmaiando aos poucos, ele se arrepende de ter desafiado Sakamoto e enxerga que nesse Sakamoto atual, mesmo acima de seu peso, ele ainda é o mesmo que ele conheceu e admirava há anos atrás. Agora, sobre essa luta, eu achei ela boa, mas poderia ser um pouco melhor. Por exemplo, eu achei um pouco estranha a trajetória da bala no primeiro tiro. Pareceu que mesmo com a bala doce bloqueando a trajetória do tiro, não iria ser desviado realmente. Pareceu que ela iria continuar na mesma trajetória. Outro ponto é a cena do chute. Apenas mostrou ele girando o pé. Acho que ali poderia ser um pouco melhor trabalhado. Eu acho que são essas cenas chaves de ação que dá para trabalhar um pouco mais, deixar um pouco mais impactante, tentar talvez viralizar um pouco mais. Mas em geral eu achei a cena toda boa e com uma qualidade muito excelente. Shin acorda dentro da casa de Sakamoto e sua família e é convidado para jantar junto com eles na mesma mesa. Meio atordoado ainda, ele acha que a comida está envenenada, porque ele tinha acabado de tentar matar o seu antigo chefe. Mas é na primeira mordida que ele entende tudo. Ele nunca foi tratado assim em nenhum trabalho de sua vida. E quando ele come uma comida feita com muito amor, ele entende o porquê que Sakamoto largou a vida de assassino. Ele largou essa vida para proteger o seu maior tesouro, sua esposa e filha. E isso vem de um amadurecimento que só descobriu após se apaixonar e virar um paizão. Ao ir embora, Sakamoto deixa as portas abertas para ele voltar quando ele quiser, apontando por uma mensagem grudada na parede. E detalhe para a camisa escrito aposentado. Sakamoto se comunica de um jeito bem diferente. Shin chega na base de sua gangue para implorar para não matarem Sakamoto, pois Sakamoto já saiu dessa vida e tem uma família. Mas o chefe recusa o pedido de Shin e chega a oferecer a sua própria vida em troca. O seu chefe aceita, mas Shin lê a sua mente e percebe a mentira, que o chefe só queria se livrar dele e iria mandar outro assassino atrás de Sakamoto. Nisso começa a luta de Shin contra toda a gangue e a cena volta para a loja de Sakamoto. Lá ele está ouvindo toda a conversa e quando percebe que a coisa ficou feia para o Shin, ele revela um compartimento ultra secreto de sua loja, onde ele guarda diversos tipos de arma. É um arsenal que ele tem ali, bem ao estilo espião secreto mesmo. Ele tem diversos calibres à sua disposição, mas curiosamente ele escolhe a arma de choque, que é a menos inofensiva a princípio. Não sei se ele tem algum tipo de política ou juramento para não usar certas armas. A cena volta para a luta e Shin consegue derrubar vários homens da gangue só com sua arma, mas ele depende muito do seu poder de ler mentes. Assim ele fica sempre um passo à frente dos outros e consegue atacar antes. Mas o chefe diz que ele só consegue ler a mente de quem está mais próximo dele e todos começam a se reposicionar. Com seu último pente da arma, Shin tenta a última investida, mas é ferido na perna e ele fica totalmente rendido. Quando ele achou que iria morrer, Sakamoto chega com sua arma elétrica e derruba todos os bandidos. Sakamoto entra na luta começando usando um par de hashis como arma, derrubando um a um com soco e chutes. E simplesmente segura 2 tiros com aqueles par de hashis. Usa também 2 canetas para derrubar mais bandidos, mandando todo mundo para longe com os seus socos poderosos. Para finalizar, ele usa um par de facas e faz um corte preciso no cano da pistola e corta o restante dos bandidos, mostrando assim o porquê que ele era chamado de assassino lendário. E mais uma sequência de cenas de ação que foram
foram muito boas e com muita qualidade. Nada muito fora do normal. Acho que deu para entender bem que Sakamoto e Shin são muito habilidosos. Mas Sakamoto é ainda mais habilidoso e fico desconfiado se ele tem alguma habilidade sobre-humana, pois ele aparentemente ele é forte além do normal e tem tanta agilidade que parece desaparecer na frente dos inimigos. Tem um outro momento que é da luta contra o Shin, que ele não conseguiu ler a mente de Sakamoto mesmo estando bem perto. Mas acho que nos próximos capítulos vai ter mais explicações sobre como é que funciona todas essas habilidades de Sakamoto. E essa gangue aí que eles derrotaram foram meio buchas e serviram apenas para mostrar que Sakamoto é poderoso mesmo. E deve ter alguma consequência depois, com o verdadeiro chefe da gangue querendo matar realmente o Sakamoto. Agora vem a explicação de como Sakamoto estava ouvindo tudo lá da loja. Enquanto o Shin estava desmaiado, Sakamoto aproveitou o momento para colocar uma escuta dentro da arma dele. E no fim, Shin diz que realmente estava falando sério, que iria ir embora da cidade. Mas Sakamoto o interrompe jogando um avental no seu rosto e diz que vai pagar 800 ienes por hora e mais um adicional pelas horas extras. E Shin fica surpreso que ele estava sendo contratado para trabalhar na loja por quase um salário mínimo japonês. A cena muda para a loja e Shin já está trabalhando e reclama que Sakamoto está comendo lamen perto dele. E olha, dá para ver que a dieta dele não é das melhores. Se a mulher não cozinha, ele só come lamen. E detalhe, ele come o lamen do estoque que está para ser vendido. Shin usa seus poderes e lê a mente de uma senhora e alcança o produto que ela estava procurando. E quando ele está repondo estoque nas prateleiras, ele conversa com aquele mesmo gurizinho do começo do episódio e explica que o que ele faz agora é melhor que o seu antigo emprego. Quando o guri questiona qual era o seu antigo emprego, Sakamoto diz que vai matar ele se ele falar a verdade. E Shin diz que ele é um faxineiro. Eles estavam se comunicando telepaticamente. Dá para perceber que Sakamoto tenta ao máximo manter esse mundo de bandidos longe das crianças. E o episódio acaba. Apesar de eu nunca ter lido nada do mangá, sempre só ouvi falar que é uma boa história e estava sempre em posições altas de rankings de venda. Eu gostei muito desse anime, uma história muito honesta e divertida. Um ex-assassino lendário que larga tudo para viver uma vida normal, vira um pai de família e toca o mercadinho com a família. Mas de alguma forma, parece que ele vai ser chamado de volta para essa vida. Quero ver qual vai ser a grande motivação para ele voltar. Interessante é que, apesar de Sakamoto estar longe da vida bandida, ele continua muito habilidoso. Qualquer simples objeto vira uma arma mortal na mão dele. E sua família parece entender de onde ele veio e seus segredos. O Shin foi lá matar ele e depois ele estava jantando, sendo muito bem acolhido ainda pela esposa e a filha. Mas em questão de qualidade do episódio, eu acho que em geral ele foi muito bom, pelo menos as partes que não eram estáticas. Eu não sei se é o traço do anime ou o excesso de sombra, mas tudo que não se mexe na cena parecia meio falso, parecia que os personagens não deveriam estar ali. Mas pode ser alguma peculiaridade da própria arte do anime. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha revisão e análise do primeiro episódio. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. E deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio de Sakamoto Days. Vai continuar acompanhando? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.